Boa noite, pessoal. Então, a gente vai iniciar nossa aula de hoje, tá? Nós estamos na nossa semana 3 da disciplina de Fundamentos da Libras. E essa semana a gente tem como proposta, né, Introdução à Linguística da Libras, das páginas 17 até a página 23. Também o conteúdo da leitura complementar, aspectos semânticos e pragmáticos da Libra, abordagem no contexto da sala de aula, para vocês conseguirem compreender um pouco mais como se dá esses aspectos semânticos e pragmáticos que a gente viu na aula anterior, que vai ver nessa aula também, e semântica e pragmática, tá? Hoje, assim, o objetivo é a gente entender um pouco como que funciona no português e como que funciona na Libras, tá? Para a gente conseguir entender como que se dão esses aspectos teóricos mesmo. Então, a gente vai aprender os aspectos semânticos e pragmáticos na Libras, metáforas, metonímia, hiponímia, sinonímia, antonímia e ambiguidade. Bom, metáforas e metonímia, né? No português, a gente vai tentar compreender primeiro no português. No português, por exemplo, o pêssego que eu comi na sobremesa estava delicioso. Esse conceito de pêssego que a gente está usando aqui, nessa frase, é o pêssego enquanto fruta, literalmente. Agora, na outra frase que nós temos ali, a pele daquela moça é um pêssego. Com certeza, esse pêssego não é da fruta, né? É diferente o conceito. Então, a gente fala que no português existe esse tipo de situação linguística. Veja só outros exemplos. A pesquisa está caminhando bem. Será que a pesquisa de fato está caminhando? O sentido aqui seria qual? De desenvolvimento. Ah, eu estou conseguindo desenvolver bem essa pesquisa. E aí a gente usa a palavra caminhando. Mas ela não tem o sentido literal que a gente fala, no sentido figurado, né? Então, na Libras, a gente também tem que entender as frases quando a gente vai interpretar, para sentir o sentido que se dá daquela frase. Olha só, a mulher do João é uma fera. Significa o quê? Essa palavra fera significa que a mulher, ela é brava. A história que me contaram fez meu sangue ferver. Significa que eu fiquei nervoso. Então, na língua portuguesa, a gente usa essas palavras para significar uma outra coisa, um outro sentido. A metonímia ela também é utilizada na composicionalidade estrita. Considerem a seguinte sentença. Então, veja só. Respeitem meus cabelos brancos. Quando a pessoa fala respeita meus cabelos brancos, por que o cabelo branco tem que ser respeitado? Por que não respeitamos também os cabelos pretos, castanhos e loiros? Qual que é o sentido, né? Então, a gente tem que perceber que a Libras ela não é um português sinalizado. Por isso que as expressões faciais corporais são tão importantes. Então, respeite meus cabelos brancos em português significa respeite a minha idade, respeite a minha experiência, respeita aquilo que eu trago enquanto experiência, idade, vivência, né? Então, no português, a gente chama isso de metonímia. O que é a metonímia, então? A gente usa outras palavras para se dar certos sentidos, e não o sentido literal daquela palavra. Então, respeitar os cabelos brancos tem o sentido de que respeite a minha vivência, respeite a minha idade, respeite a minha experiência, respeite a minha vivência, né? É isso que significa respeito aos meus cabelos brancos, né? Igual, por exemplo, a sua pele é um pêssego, não significa que é o pêssego de fruta, significa que a sua pele é bonita, que a sua pele é uma pele clara, enfim, né, um sentido assim. Então, metonímia seria nesse sentido. É igual, por exemplo, dizer assim, ó, quando eu falo aquela mulher é uma fera, significa que ela é fera? Não, significa que ela é brava, igual o exemplo que a gente deu anterior. Então, são essas palavras que não têm um sentido literal, mas um sentido figurativo, que daí a gente tem que entender e compreender ali na frase. E a hiponímia? Hiponímia é uma relação de inclusão entre palavras, ou melhor, os conceitos que as palavras significam. Então, a gente tem primeiro sapato. O que é o sapato? É um calçado, geralmente de sola dura, que cobre o pé parcial ou completamente. Então, primeiro vem a classe geral. O que é a classe geral? Calçado. E depois vem as características desse calçado. Os traços que a gente fala em língua portuguesa, que são traços distintivos. Então, que tipo de sola que ela é? Uma sola dura? É um cobre-pé? Que tipo de sapato que é? Então, hiponímia é isso. Hiponímia são aquilo que traz de distintivo. Então, calçado é a classe geral. Mas que tipo de calçado que é? É um calçado fechado, é um calçado aberto, é um calçado de salto, né?
Então, quais são as características daquele calçado? Na Libras, por exemplo, quando você vai interpretar calçado, tem vários sinais para calçado, porque eu posso interpretar calçado chinelo, é um calçado. Tênis, é um calçado. Sapato de salto, olha, a gente pode fazer um classificador, por exemplo, assim, ó, salto alto, mas também tem aquele que não tem salto alto. Então, as interpretações na Libras depende de qual calçado que você está falando. E assim como no português, quando a gente fala calçado, seria aquela classe geral, né? E aí a gente fala das hiponímia, que seria o quê? As distinções, né? Um salto alto, um salto menor, aberto, fechado, né? E assim sucessivamente. E aí a gente tem a sinonímia e a antonímia. Sinonímia vem da palavra sinônimo. Sinônimo em português são palavras que significam a mesma coisa, que geralmente a gente utiliza para não ficar uma repetição. Sinônimos, né? Palavras que significam o mesmo. Use sinônimos, né? Antonímia, então, seria antônimo, são coisas distintas, ou seja, que significam outras coisas, né? Então, sinonímia é aquilo que significa a mesma coisa. Antonímia são características diferentes, são opostos. Então, por exemplo, sinonímia, destinada a listar palavras com o mesmo significado. Beba, bêbada, bêbada, bebedice, berzunda, e sucessivamente. Aqui a gente fala até que são derivados, né? Veja só, no contexto que você está falando de sinônimos, a gente usa palavras no português que significam o mesmo para geralmente não haver repetições. Então, os sinônimos são utilizados no português nesse sentido. E para a sinonímia em Libras, como que ela se dá esses sinônimos na língua de sinais? Olha só, na língua brasileira de sinais encontramos também itens lexicais que são sinônimos. Quando a gente fala de itens lexicais, para o português é o léxico, que a gente fala que é a palavra. Essa é morfologia, o estudo da palavra no português. Léxico. Na Libras, o que é o léxico? É o estudo da palavra? É o estudo do sinal, porque o léxico na Libras é o sinal. A gente usa os sinais na comunicação. Então, os itens lexicais na Libras são os sinais, que é esse estudo da morfologia, que no português a gente estuda as palavras e na Libras a gente estuda, então, sinais, né? Então, os itens lexicais, o léxico na Libras são sinais. Os itens lexicais, o léxico no português, são as palavras. Essa é a distinção de um de outro. Então, veja só. Os sinais de velho, aqui tem dois desenhos para vocês. Nós temos o sinal de velho, que é a configuração de mão em V, encosta aqui no queixo, velho. Velho. Vai para frente, né? E aqui a gente faz a configuração de mão embaixo do queixo, ó. Velho. Velho. Os dois sinais são de velhos? Sim. São sinônimos? Sim. Agora vai depender de diversos fatores, em que lugar a gente usa um, em que lugar a gente usa outro, tá? Velho aqui geralmente coisa velha, aqui velho geralmente é pessoa velha, né, idosa, né? Então a gente usa mais esse sinal aqui para velho. Então, existem sinônimos também na Libras? Sim, existem sinais que significam a mesma palavra, digamos assim, né, o mesmo significado e sentidos dependendo do contexto. Então, sinônimo, os dois sinais significam velho, velho e velho. Um mais destinado a coisas, outro mais destinado a pessoas. São sinônimos porque representam a mesma palavra, mas e o sentido, né? Então, o sentido de uma pessoa idosa, o sentido de uma pessoa jovem, né? O oposto, e assim sucessivamente. Veja só aqui. A antonímia, então, é o oposto. A antonímia refere-se à relação de sentido que opõe os dois termos. Então, aqui a gente viu uma pessoa que é velha. O oposto de velha é o quê? Jovem. O oposto de velho é jovem. Então, é diferente, ó, o sinal de diferente, ó. Diferente, é oposto. Velho, jovem. É diferente, é oposto. Antonímia é o oposto. É o que é diferente. Então, ou a pessoa é velha, ou a pessoa é jovem. Não tem como ser as duas coisas, né? Ou você é jovem ou você é velho. Então, antonímia, no português, é essa distinção, né, de oposto, e na Libras também. A diferença é que na Libras a gente marca por meio dos sinais, né? E aí a gente tem a ambiguidade, né? No português, o que é essa ambiguidade? Essa característica das expressões linguísticas que apresentam mais de um sentido.
mais de um sentido, uma expressão. Veja só, por fim, levou o filho para o seu quarto. Não está claro de quem que é o quarto. Será que o quarto é do filho ou é da pessoa? Então, veja só, por fim, levou o filho para o seu quarto. No português, esse o seu quarto, dá para você entender se o quarto é dos pais, no sentido do seu quarto ser o quarto da mãe, por exemplo, ou quando ele fala, por fim, levou o filho para o seu quarto, seria o quarto do filho. Isso é ambíguo. Então, o ambíguo, ele nos dá margem para diversas interpretações de uma mesma frase. Então, isso é ambiguidade, deixou-se ambíguo. Eu posso entender tanto que o quarto é dos pais, tanto que o quarto é da mãe, mas eu também posso compreender que o quarto é do próprio filho. Por fim, levou o filho para o seu quarto. O seu quarto é o quarto meu, é o quarto do meu filho, é o quarto dos pais, né? Então, tem esse sentido. E aí a gente vai entrar na homonímia e na polissemia, partindo dessa perspectiva, dessa ambiguidade, né? O signo linguístico a gente viu lá na primeira aula, né, lá de Saussure, o pai da linguística geral, que começa a estudar os signos linguísticos, começa a estudar essas questões linguísticas da palavra, da morfologia, que estuda a palavra, da semântica, que estuda o sentido, da sintaxe, que estuda as frases, da fonologia, que estuda os sons. Começou lá do significado, do significante, que a gente viu lá com Saussure. Aqui a gente traz de novo na homonímia. Então, o signo linguístico, para o pai da linguística, que é Saussure, é o resultado da associação de um significado, que é o conceito, e o significante, que pode ser uma sequência de sons ou de gestos, no caso aqui de sinais, né? E daquilo que se baseia no quanto nós percebemos quando vemos alguma palavra. Então, algumas vezes acontece de uma mesma sequência de sons ou gestos ou sinais ter significados diferentes. Veja só, a manga já está cortada. Que manga que está cortada? Pode ser a manga da fruta? Sim, a manga já está cortada. A fruta já está cortada. Mas pode ser também a manga da camiseta? Pode. Se for em português, eu coloco essa frase para vocês. A manga já está cortada. Vocês entendem o quê? Isso que é o significante e o significado para Saussure. O signo linguístico aqui, o que é o signo linguístico? É a palavra manga. Mas qual que é o conceito de manga quando eu falo essa frase para você? Você pensou na manga fruta ou pensou na manga roupa? No português, então, essa homonímia que a gente fala seria esses dois sentidos que uma mesma palavra pode ter. A manga já está cortada. Essa manga é da fruta ou essa manga é da camiseta? Agora, na Libra, se eu for sinalizar, são sinais diferentes. O sinal de manga é aqui. Mas daí, se foi a manga da camisa, daí a manga da camisa é aqui. Aí já vai ser diferente. Então, aí o surdo já vai entender. Então, a gente tem que perceber que as línguas, apesar de terem os mesmos processos linguísticos, por ser a Libras uma língua visoespacial, nesse sentido da homonímia desta frase aqui em si, ela não vai dar uma ambiguidade, né? Nesse sentido aqui. Mas para o português já tem. E daí, na Libras, como que funcionaria, então, essa homonímia? Na Libras, nós encontramos sinais com significantes de iguais, porém com significados bem distintos, como no caso dos sinais de frio e verde. Olha só, você faz a mãozinha igual um ganchinho, igual o X. E aí você encosta uma vez no queixo. Se você encostar uma vez no queixo, é o sinal de verde. Uma vez, verde. A gente também tem o sinal de verde assim, ó, em V, verde. Porque eu já falei para vocês que a Libras tem as variações linguísticas, né? Igual macaxeira, aipim, mandioca para o português. Na Libras a gente também tem as variações. Então, o sinal de verde pode ser feito assim. Agora, se você bate duas vezes, ainda faz expressão facial, é frio. Então, veja, o sinal é basicamente quase igual, mas a gente tem dois movimentos que aí mudam. Mudam o quê? O significado. Então, os significantes são iguais, ou seja, basicamente quase igual, só muda o parâmetro movimento. Um movimento, verde. Dois movimentos, frio. E aí muda, então, o sentido, né? Então, aqui na Libra, a gente fala que é um processo de homonímia, porque o sinal é muito similar, só muda a questão do movimento mesmo, acontece um movimento repetitivo, mas é totalmente diferente
o que significa um, o que significa outro. Verde e frio. São significados diferentes, mas sinais similares, né? Muito parecidos. E a paronímia? A paronímia, ela refere-se ao fenômeno linguístico que ocorre em palavras semelhantes, tanto com a grafia como com a pronúncia. Então, no português, como que a gente vê a paronímia, né? A paronímia são palavras muito parecidas na hora da escrita, até na hora de falar, né, no som, muito parecidas, mas tem um significado muito diferente. Isso chama paronímia. Onde a gente encontra a paronímia no português? A palavra descrição e a palavra descrição. A palavra descrição com E é o ato de descrever. A professora Mileide tem cabelo preto, olho castanho. Eu estou me descrevendo, né? Descrever. E discrição com I é a qualidade de ser uma pessoa discreta. Ah, não, aquela mulher é discreta. É uma qualidade, uma característica. Então, descrição é o ato de descrever algo e discrição é a qualidade enquanto ser discreto. Então, a gente vê que a palavra ela é muito parecida na hora da escrita, só muda uma letra, mas o significado de uma é totalmente diferente do significado da outra. E a seção? Seção e seção. Seção com S e C cedilha é um departamento. Sessão com S, dois S, é uma reunião, mesmo do Sessão da Tarde, o filme que a gente assiste. E o sessão com C e com dois S é o sessão que é o ato de ceder. Então, eu falo que sessão com S e C cedilha é aquele sessão do alimento, sessão da limpeza, é o sessão que você vai votar, que está lá no escrito seu título de eleitor. A sessão com S com dois S é de reunião, é aquela sessão da tarde de você assistir um filme no cinema. E a sessão com C e com dois S é a sessão de ceder, é o ato de ceder algo. Então, no português, veja só como que até a pronúncia é totalmente, basicamente igual, né? Sessão, sessão e sessão. Mas a escrita delas diferencia pela letra C, S e o C cedilha. E cada uma tem um sentido. Cada uma tem um sentido diferente. Isso a gente chama, então, de paronímia para o português. Professor, e como se dá a paronímia na Libras? Como que acontece a paronímia na Libras? No caso das línguas de sinais, os parônimos, eles devem ser considerados os sinais bem parecidos e diferenciados apenas por um dos parâmetros fonológicos. No exemplo ilustrado a seguir, os sinais são exemplos de parônimos, pois a única distinção entre ambos é em relação ao ponto de articulação. Então, o que distingue um sinal do outro é apenas o ponto de articulação. Então, isso é paronímia na Libras. O sinal de laranja e o sinal de aprender é um sinal que representa, esses dois sinais representam a paronímia. Veja só, laranja a gente faz na boca o ponto de articulação. Configuração de mão em C e em S, ó. Laranja. E aí, se a gente faz na testa o mesmo movimento, o mesmo sinal, mudou o ponto de articulação. Aí é aprender. Então, a gente fala que quando muda um parâmetro, mudou um parâmetro, a gente já aprendeu aqui que são os parâmetros na Libras, né? Ponto de articulação, movimento, a direcionalidade, orientação da palma da mão, a configuração de mão, os movimentos, as expressões faciais e corporais, né? A gente fala também das expressões não manuais, enfim. Então, se mudou um parâmetro, a gente fala que é paronímia. Porque aqui, se eu faço na boca, é laranja. Também pode ser sábado, que é o mesmo sinal. Só que a laranja, como se estivesse chupando a laranja. E o sábado a gente abre e fecha. E aqui na testa, é outro ponto de articulação. E aí é outro sinal. É aprender. Então, paronímia na Libras é isso. Quando muda um parâmetro apenas, e mudou o sentido do sinal, a gente fala que é paronímia. Então, é o mesma configuração de mão, mesmo movimento, mas se eu faço na testa é aprender, se eu faço na boca, pode ser laranja ou sábado. Então, isso é paronímia. Mudou um parâmetro. Qual foi o parâmetro aqui? Ponto de articulação. Um é na boca, outro é na testa. E já são sinais diferentes, não são sinais iguais. Então, isso na Libras a gente fala que é paronímia. E o que é polissemia?
polissemia no português, né? Um outro fenômeno linguístico que está relacionado à ambiguidade semântica é a polissemia. Um exemplo clássico de polissemia no português. Olha só, a palavra destacada é a palavra banco. Quando eu falo banco para você, o que você entende por banco? Vamos entender o que é essa polissemia. Essa polissemia são os vários sentidos que você dá para uma mesma palavra. A palavra banco aqui, ela vai ser escrita da mesma forma, com o mesmo som, em frases diferentes. E a gente vai ver que em cada frase ela vai ter um sentido. Mas ela não mudou a escrita, ela não mudou a pronúncia, é só dependendo do contexto, dependendo do contexto da frase, é que daí a gente vai conseguir compreender qual é o sentido. Então, veja só, isso é polissemia. Polissêmico é algo que tem vários sentidos. Então, essa mesma palavra, dependendo do contexto da frase, ela pode ter mais de um sentido. Olha só, colocaram uma bomba no banco do lado da casa da Maria. Colocaram uma bomba no banco do lado da casa da Maria. Que banco que é esse? É aquele banco que as pessoas fazem negócios financeiros, né? Voltado para essas questões financeiras. Esse é o banco. Colocaram uma bomba no banco do lado da casa da Maria. Aparentemente, é isso que você percebe. Agora, pode ser também um banco de cadeira, um banco de sentar. Você também poderia compreender isso? Colocar uma bomba no banco do lado da casa da Maria. No banco de sentar, igual tá a figura ali, você também entenderia assim? Ou você entenderia mais um banco voltado para questões financeiras? Olha os sentidos polissêmicos de uma palavra. Olha a outra frase. Este banco foi fundado em 1890. No primeiro momento, você pode pensar, é o banco financeiro, né? Porque fundação, inaugurado. Mas será que também você pode dar margem polissêmica para pensar que foi um banco fundado enquanto banco de sentar? Nesse caso aqui dessa frase, a gente já pensa logo no banco financeiro, né? Agora, meu banco me trata muito bem. Meu banco me trata muito bem. É o banco de sentar ou é o banco financeiro? Então, o que a gente pensa na questão de polissemia, né? Quais são os sentidos? São os vários sentidos de uma mesma palavra, mas é aquela palavra que não muda a grafia, que não muda a pronúncia e que ela, de fato, vai ter vários sentidos dependendo do contexto, né? Do contexto ao qual ela está inserida. Então, considere agora os seguintes exemplos para a palavra cabeça, ó. O Pedro bateu a cabeça quando caiu. Que cabeça que ele bateu? A cabeça dele. O Pedro bateu a cabeça dele quando ele caiu. A nova aluna tem uma boa cabeça. Significa que a cabeça dela é boa, a do outro. Que sentido que é esse de cabeça? Uma boa cabeça é inteligente, né? Nesse sentido. A ministra é a cabeça do novo projeto econômico. Quando ele fala a ministra é a cabeça do novo projeto econômico, não é que ela é ela é a mais inteligente, ela é a cabeça enquanto física. Que cabeça que é essa? A ministra é a cabeça do novo projeto econômico. Significa que ela lidera, né? Ela é a liderança do novo projeto econômico. Vou à feira porque preciso comprar 3 cabeças de alho. E essa cabeça? Que tipo de cabeça que é? É a cabeça física, é a cabeça de inteligência, é a cabeça de liderança? Não, é a cabeça de alho, que significa ali a unidade, né? A gente fala cabeça de alho, né? Dente de alho, né? Então, a unidade ali de compra do alho, digamos assim, né? E olha só, a cabeça deste prego está meio torta. E essa cabeça? Que cabeça que é? É uma cabeça física, uma cabeça de inteligência, uma cabeça de liderança, uma cabeça de unidade. É a cabecinha do prego ali, aquela parte redondinha do prego. Então, nessas 5 sentenças, ou seja, nessas 5 frases, a palavra cabeça é usado com sentidos um pouco diferentes, mas todos têm uma certa relação entre si, né? Há uma certa relação porque a gente pensa na questão de cabeça, né? A cabeça física, a cabecinha do prego, as cabeças de alho, né? A cabeça enquanto liderança lá em cima, né? A cabeça enquanto inteligência, mas são sentidos diferentes, né? Na Libras, os sinais eles podem mudar o seu significado dependendo do seu contexto. Deste modo, alguns sinais abaixo têm os mesmos parâmetros, então, mas o seu sentido dependerá apenas do contexto. Para Libras, isso é polissemia.
que foi o sinal que eu fiz anterior de sábado e de laranja. Esse não tem nenhum parâmetro que muda. Sábado e laranja muda alguma coisa? Enquanto parâmetro? Não. Os dois são feitos na frente da boca, a configuração de mão é igual, o movimento é igual, mas aí dependendo do contexto da frase, é que daí a gente vai compreender se a gente está falando de sábado ou de laranja. Mas o sinal é igual. Por exemplo, também, olha só a configuração de mão. Isso aqui é a letra S ou é o número 8? É igual. Muda alguma coisa, professora? Não. A letra S e o número 8 é tudo igual. Então, a letra S e o número 8 é igual. O que vai mudar é o contexto da frase na Libras, quando eu estiver interpretando, para que daí o surdo possa entender se eu estou falando da letra S do número 8. Se eu estou falando de sábado ou se eu estou falando de laranja. Então, isso é polissemia na Libras, né? Uma mesma configuração de mão, os mesmos parâmetros, tem sentidos diferentes. E daí o que vai distinguir, né, esses significados diferentes são, então, o contexto. Trago de novo para vocês o livro, né, da Língua de Sinais Brasileira. Então, de maneira geral, o que a gente pôde compreender hoje nessa aula são que para o português a gente tem ali os sentidos linguísticos, né? E para Libras também. E na Libras elas se dão por meio dos sinais. E esses sinais, eles são amparados pelos parâmetros, né? Então, os processos linguísticos que acontecem no português também acontecem na Libras. Mas na Libras acontece por meio dos sinais, né? A gente compreende no português e aí a gente consegue colocar ele na Libras por meio dos sinais. Ok? Bom, pessoal, na aula passada eu falei para vocês que estaria aberto o questionário avaliativo, né? O questionário avaliativo, ele estará aberto para vocês responderem sobre os conteúdos da semana. E aí, esses conteúdos da semana seriam os conteúdos da primeira semana, os conteúdos da segunda semana e os conteúdos da terceira semana. Então, o que a gente estudou hoje, nas 2 semanas anteriores, são os conteúdos deste questionário avaliativo para vocês, tá? É a primeira avaliação da disciplina, tá? Então, vocês podem acessar lá a unidade 3, que a partir do dia 11 de setembro, seria hoje, né? Está colocado como meia-noite, mas amanhã vocês já conseguem responder. Então, vai fechar no dia 18 de setembro, tá? 18 de setembro encerra a atividade. Então, a partir de amanhã mesmo, eu já posso até colocar aqui para já ficar disponível agora, que se alguém já quiser olhar e tentar responder, eu vou editar aqui. Esse questionário, então, são os conteúdos. Eu acho que vocês já conseguem acessar, dar uma olhada ali, eu acho que vocês já conseguem responder, pelo que eu estou vendo nas configurações. Aqui, a minha maneira de visualizar aqui é diferente do aluno, tá? Mas para mim aqui está dizendo que já está, que vocês já conseguem responder, que abriu hoje e vai encerrar no dia 18. Então, vocês já podem entrar lá na plataforma de vocês, lá na unidade 3, avaliação 1, é a nossa primeira atividade avaliativa. É um questionário, são 2 tentativas, a nota maior é a que fica para sua nota, tá? Esse questionário vocês podem abrir e responder até o dia 18. Ele tem múltipla escolha, tá? Enfim, e aí vocês podem estar respondendo. É importante que vocês peguem um horário assim que esteja a internet boa, porque nesse questionário eu trago para vocês imagem, né? Porque a Libras, como vocês veem os meus slides, tem imagens, né? A Libra ela é visoespacial, então às vezes para carregar a internet, se estiver um pouco lenta, pode complicar aí para vocês. Então busquem estar uma internet um pouco mais no horário que vocês sabem que a internet vai ajudar, porque tem imagens nesse questionário, tá?
Não são só imagens, mas também tem escritas e tal, mas tem algumas perguntas que trazem imagens, então é ideal vocês acessem ali para conseguir visualizar, tá bom? E aí agora eu vou abrir para perguntas, vocês podem colocar aqui escrever, ou tá abrindo o áudio, se tiver alguma pergunta em relação ao conteúdo, em relação à atividade, em relação à plataforma, tá? Fiquem à vontade. Pode perguntar, Antônio. Antônio levantou a mão, mas foi sem querer. Antônio, acho que abriu a mão, levantou a mão sem querer. Isso? Você quer digitar? Que você não está conseguindo. É que não apareceu aqui para mim aceitar ainda. Se você quiser digitar aqui, também eu consigo ler, tá? Então, professora, tá eu aqui outra vez. Agora, O computador não está mandando, não está aceitando o áudio. A respeito da atividade avaliativa 1, como eu já tinha conversado com a senhora anteriormente, sobre as imagens que vai ter na atividade. Eu estou falando aqui exclusivo pela aluna Jéssica, que o aplicativo dela não faz leitura de imagem. Como trabalharemos com a Jéssica de acordo com essa atividade avaliativa? essa parte da imagem você pode descrever, porque essa imagem é uma imagem bem simples, tá? Não é nada assim complexo. Se você falar para ela, ela vai compreender, porque possivelmente você faz atendimento presencial com ela ou não, como que é? Então, eu faço atendimento com ela. Ela, sim, ela prefere fazer atividade sozinha, mas eu tenho já um respaldo de quando ela precisar alguém para fazer a leitura das atividades, leitura dessas avaliações, eu posso fazer, de acordo com também a autorização da professora. Não, são duas perguntas com duas imagens, só que são imagens simples, né, que você pode descrever facilmente para ela, e daí ela vai compreender, porque assim, a imagem está simulando uma característica linguística, entendeu? Então você vai explicar para ela o que está acontecendo na imagem. São duas imagens. Por isso que eu acho que se você, não sei se tem a disponibilidade de estar presencial, ou abrindo uma videochamada, né? E daí você pode estar falando para ela, que daí você vai estar, enquanto ela fala lá, né, em qual atividade que ela está, e eu acho que você consegue acompanhar também, né? Você, enquanto tutor, né, você tem acesso, né? Ela vai falar, ó, lá na atividade 3, porque lá vai estar descrito, né, a imagem e tal, aí Sim, você professora, descreve. o atendimento que eu faço com ela. Então, o atendimento que eu faço com a aluna Jéssica é virtual, até porque hoje estou morando em Cuiabá e a Jéssica ela faz parte do polo de Barra de Bugres. Mas eu posso fazer por ligação ou por chamada para ela. Ela compreende muito bem, tá? Eu só agradeço aí. Essa só era a minha única dúvida quanto à atividade avaliativa. Perfeito, então. Mas não vai ter problema nenhum. Caso ainda ocorra alguma situação que você se sinta desconfortável ali na hora da descrição, você pode estar falando comigo.
Mas as imagens são bem tranquilas, são tipo essas imagens que eu trago dos sinais aqui para aula mesmo. Porque o objetivo é que vocês vejam os slides, né? As perguntas são baseadas naquilo que a gente vê em aula. A gente não foge nada daquilo que a gente está aprendendo aqui nas aulas. Por isso que eu recomendo, escutem, né? Assistam, enfim, as aulas anteriores, porque seriam os conteúdos desses slides, né? Que é aquele conteúdo das apostilas, enfim, para que vocês consigam, de fato, responder o questionário. Mais alguma situação? Não, para mim só isso. Muito obrigado. Obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Mais alguma dúvida? Mais alguma situação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para a próxima semana, a gente vai trabalhar um pouco mais com a sintaxe, tá? Que é relacionada às frases da Libras, né? A sintaxe é o campo da linguística que estuda as frases. Agora a gente estava trabalhando mais com morfologia, que é o estudo dos sinais, das palavras, do léxico, né? E com a semântica, que é o sentido, né, de fato. E para a próxima semana a gente vai começar mais um pouco com a sintaxe. Com a sintaxe são as frases. E também a gente vai abordar um pouco sobre o contexto histórico da escrita da língua de sinais. Escrita da língua de sinais, isso mesmo. Existe uma escrita da língua de sinais, que a gente chama de ELIS, e existe essa writing, que a gente vai entender um pouco como que é esse negócio aí de escrita de língua de sinais, né? Para quem não entende ou quem nunca teve contato. Existe sim um estudo, né, vários estudos, na verdade, relacionados à escrita da língua de sinais. E a gente vai na próxima semana ver um pouco assim sobre como que são esses estudos, né? Como são esses símbolos ali para a escrita da língua de sinais e partir então um pouco para a sintaxe, que é o estudo das frases, tá? Então, eu peço para vocês que nessa semana, então, abram lá o questionário avaliativo, respondam, vejam as aulas anteriores da primeira, da segunda e dessa semana, revejam os materiais para conseguir responder o questionário, né? Abram os slides, porque os slides é um resumo, né? Um resumo dos conteúdos, então vem ajudar, colaborar para o estudo de vocês, tá? E qualquer coisa podem estar perguntando lá na plataforma, lá no chat, tá? Estou vendo, a Angélica colocou que está vendo essa escrita na minha faculdade de Letras Libras e é muito interessante. Legal, então você vai colaborar conosco na próxima aula, espero. É muito interessante mesmo, apesar de serem assim, estão muitos estudos, né? Os pesquisadores estão desenvolvendo cada vez mais ali a escrita, mas é bem interessante porque por meio de determinados símbolos você vê a configuração de mão, vê os parâmetros, vê o movimento, né? É algo diferente, né? E eu vou trazer um pouco para vocês aqui. Também como que estão desenvolvendo, né, esse sistema que a gente fala que é um sistema gráfico esquemático educacional, né, para esse registro da língua de sinais, né, então como que vem desenvolvendo e o quanto que isso tá surgindo ali junto com a Libras, né, essa escrita da língua de sinais, tá? Mais alguma situação, pessoal? Senão a gente vai estar encerrando a aula de hoje. Eu vou deixar gravado para vocês poderem estar assistindo a próxima aula. Obrigada ao Antônio por ter entrado, que é o intérprete. Obrigada pelo Elton. Obrigada por todos que vieram participar da nossa aula de hoje. Obrigada, uma boa noite, bom sono. Essa semana não tem feriado.